Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui para o canal, né, depois de muito tempo, mas eu vim falar um tema muito importante na vida de um cristão e eu espero muito que edifique sua vida. Mas talvez você se pergunte, mas o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele amor puro e simples do início, aquele amor sincero, verdadeiro que nós temos por Cristo, que nós sentimos principalmente quando assim que a gente conhece Jesus, a gente tem aquele primeiro amor que é tipo, uau, meu Deus, amo Jesus. Mas nós temos que permanecer com esse amor continuamente, todos os dias, porque Ele é digno e Ele é maravilhoso e Ele nos ama, e o mínimo que a gente não pode fazer é amá-lo cada vez mais e adorá-lo e, enfim, viver pra Ele mesmo. Vamos lá pro primeiro versículo que eu trouxe, que tá em Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticava no princípio. Na Bíblia, o Senhor deixou praticamente um manual de como voltar ao primeiro amor, que tem por 3 passos, que é: lembra-te de onde caiu, lembrar quando foi que eu deixei de adorar o Senhor, o que foi que eu cometi para que eu me distanciasse mais do Senhor e abandonasse o primeiro amor. E após lembrar, se arrepender e se posicionar, que é ter novas atitudes. Mas como identificar que eu perdi o primeiro amor? Então, eu deixei aqui alguns tópicos, né? E aqui diz, nós perdemos o prazer de adorar a Deus, né? A gente passa, tipo assim, adorar da boca pra fora, não adora com sinceridade, a gente não tem prazer em adorar, a gente prefere fazer outras coisas do que adorar o Senhor. Então, isso daí é um ponto, tá? O segundo é, deixamos Jesus de lado e priorizamos outras coisas, então a gente vive mais distraído do que focado em Cristo, então a gente prioriza outras coisas, prioriza ver série, jogar, fazer várias coisas, a gente decide priorizar outras coisas ao invés do Senhor, então isso é um outro ponto, né? E quando a gente perde o primeiro amor, nós estamos desobedecendo um mandamento extremamente importante que Jesus deixou pra nós, que é amar o Senhor de todo o nosso coração, força e entendimento. Isso tá em Mateus 22, 37, que diz: nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com tudo que a gente tem, a gente deve amar o Senhor. E quando nós perdemos o primeiro amor, nós não estamos amando o Senhor com todo o nosso coração, mas estamos amando Ele parcialmente, né? E isso não é bom. Nós devemos amar com todo o nosso coração, porque Ele é digno do nosso amor, da nossa confiança, da nossa obediência. Ele é digno de tudo que temos de melhor. E às vezes, quando a gente perde o primeiro amor, a gente começa a se culpar. Nossa, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Eu não quero mais orar, não quero mais ler a Bíblia, não quero orar, não quero fazer nada. E aí o inimigo vem e começa a colocar pensamentos de culpa, de condenação. Porém, em Romanos 1:8 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós não devemos viver com esse pensamento de condenação, mas nós devemos nos arrepender diante de Cristo e mudar nossas atitudes, porque arrependimento sem mudança é só um remorso emocional que a gente ficou tipo, nossa, caramba, errei, me perdoe, mas no outro dia tá fazendo a mesma coisa. Então isso é só remorso, isso daí não é arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é segredo de mudança. E em 1 João 1:9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Então, nós temos que levar os nossos erros ao Senhor e pedir perdão a Ele. Tipo, Senhor, me perdoe, eu reconheço, eu errei mesmo. E o Senhor vai nos purificar e nos perdoar. E por que nós devemos voltar ao primeiro amor? Porque nós dependemos do Senhor. Uau! Enfim, é isso, nós dependemos dele para sobreviver, para respirar. A gente não pode nem decidir se nós vamos viver amanhã ou não, o Senhor que decide. Então nós dependemos e precisamos do Senhor. Então, enfim, nós precisamos mesmo dele. E o Senhor quer a gente perto dele. Ele quer que a gente se aproxime dele. Ele quer que a gente tenha intimidade com ele. Ele quer que a gente conheça ele mais profundamente. Ele quer se revelar cada vez mais a nós. Mas nós temos que buscar, porque o Senhor, ele não vai invadir. É a gente que tem que abrir o coração para que ele entre e faça morada, e a gente conheça cada vez mais dele, vá mais profundamente nele. Então, nós temos que orar mesmo sem vontade, adorar sem vontade, buscar o Senhor mesmo sem vontade, porque o cristão não deve se mover pelas vontades, mas deve se mover segundo a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor diz que aquele que ama ao Senhor obedece aos seus mandamentos. Então, se nós amamos e dizemos, eu amo o Senhor, adoro o Senhor, meu Deus, nós devemos obedecer aos seus mandamentos, porque amor está seguido de obediência. Então, nós devemos obedecer
como demonstrar que amamos a Deus? Obedecendo esses mandamentos, porque os mandamentos dele são bons para nós, o Senhor tem planos bons para nós. E mesmo que às vezes seja difícil obedecer e negar a nós mesmos, é o melhor que a gente pode fazer, sabe? É o melhor, porque o Senhor sabe o melhor pra gente. Ele sabe, e Ele deixou um manual de vida, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia, né? Nossa Bíblia é literalmente um manual que nós devemos seguir para ter uma vida plena e feliz. E mesmo que tenhamos aflições na vida, nós temos a Cristo e Ele é tudo. Ele é tudo que precisamos, Ele é nossa plenitude, Ele é nossa alegria. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará lá conosco para nos guiar, para nos ajudar. E mesmo que a gente passe por aflições na vida, o Senhor vai continuar ao nosso lado. E o maior presente que nós poderíamos receber de Deus, nós já recebemos, que é Jesus. Então, viva por esse amor, viva para esse amor e conheça cada vez mais de Cristo, porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais nos apaixonamos, porque Ele é maravilhoso, Ele é incrível. Então, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Se você perceber que tá distante, que tá frio espiritualmente, realmente lembre de onde você caiu, se arrependa e mude suas atitudes. Porque o Senhor tá com você e Ele quer que você se aproxime mais dEle. Ele quer que você obedeça a Ele, porque Ele sabe que os mandamentos dEle são o melhor que você pode fazer. Foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham aprendido algo a mais hoje. E é isso. Tchau!